tinha um conselheiro chamado Daniel, irmão Daniel. Gente boa demais. Um dia eu ia lá, tal, brincava lá. Um dia o irmão Daniel chegou para mim e disse assim: ó, legal ter você aqui conosco, muito bom, mas é o seguinte, para jogar bola aqui com a gente, daqui para frente, você tem que ir nos cultos, cara. Se não for nos cultos, tu não vai poder participar, não vai poder se divertir aqui e jogar bola com a gente. Eu falei, não, quando que é? Quando que é o culto? Que horas é o culto e tal? Porque eu queria, estava preocupado é futebol. Sim. E aí comecei a frequentar. Pra menino dá muito certo essa estratégia. Pô, demais, Aqui cara. a gente tem muito fruto de embaixada até hoje também. Pô, demais, porque assim, é uma porta de entrada, cara, para que você possa, de alguma forma, trazer aquelas pessoas que ainda, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar sobre o Evangelho. Eu já tinha ouvido falar sobre Jesus, mas a minha compreensão assim de Jesus, que eu bem me lembro, assim, era muito distante, assim, não tinha muito esse costume. É tipo tu ouviu falar de um personagem de um filme que tu ainda não viu o filme. Para mim era muito distante. E olha que, pô, eu nasci em Marechal, criado em Marechal, depois me mudei para Bento Ribeiro. Então a gente está falando de uma região próxima, que eu morava aqui um pouco para trás aqui da onde é a igreja. A gente está falando de uma região próxima, né? Não estou falando de povos não alcançados. Falando eu morei aqui, entendeu? Às vezes a gente fica pensando que a galera que nunca ouviu falar de Jesus é que realmente nunca ouviu falar sobre ele, mas tem muita gente que nunca ouviu falar sobre o verdadeiro Jesus, né? E tá aqui do lado. E não tem nenhuma compreensão acerca do evangelho. Cara. E a gente acha que já ouviu porque tá aqui, mas não. A minha compreensão de Jesus era assim, era um cara muito legal, que era o filho de Deus, que morreu na cruz. E eu lembro assim que eu tive uma vez, cara, assim, fomos abrindo vários parênteses aqui, mas tranquilo. A gente volta fina meada depois. Eu lembro que uma vez, aqui em Bento Ribeiro mesmo, não sei se vocês pegaram isso, tinha um papel antigamente que vinha como se fosse a imagem de Jesus meio que criptografada. Vou explicar para você entender. Vinha uma imagem assim, meio um borrão. E aí você ficava olhando para o papel durante alguns segundos e você tinha que piscar algumas vezes. Você olhava para a parede. E você olhava para a parede e formava ali aquela imagem que a gente tem, né, a imagem assim, de Jesus, assim, formava na parede. E eu lembro que uma vez tinha acabado a luz lá em casa, alguém surgiu, os amigos das minhas irmãs, assim, surgiram com esse papel e todo mundo vendo Jesus. Eu falei, quero ver também. Aí peguei o papel, era bem garoto, cara. Pô, memória agora que veio aqui, mas, sei lá, eu devia ter 6 anos. Eu quero ver, peguei o papel, fiz a mesma coisa, né? E olhei assim para uma parede mais distante e vi aquela imagem de Jesus grandona. E aquilo ali meio que me impactou, mas era uma coisa assim, totalmente... Não era espiritual aí. Totalmente abstrato, assim, o negócio, né? Mas foi uma das minhas primeiras experiências quando eu comecei a ouvir falar sobre Jesus dentro dessa compreensão. E aí eu comecei, depois desse convite, né, do irmão Daniel, Marquinhos também, amigo, foi meu padrinho de casamento, né? Gente boníssima demais. Começou a me levar para a igreja. E eu comecei a ter o costume de assistir culto, de estar lá. E eu lembro que eu ficava lá sentado, assim, assistindo culto, e ficava perguntando para ele, mas tá acabando já? Porque na minha cabeça, assim, eu vim para uma obrigação, ponto, né? Porque sábado eu queria jogar bola, né? Mas era o culto da igreja ou era o culto da embaixada? O culto da igreja. Era o culto da igreja. Entendi. Era o culto da igreja. E aí, sei que, cara, assim, eu não consigo precisar quando, mas eu sei que em um determinado momento, assim, aquilo que começou a ser uma obrigação para na minha vida, começou a ser prazeroso. E um dia o pastor Reginaldo Nunes Gregório, que foi o pastor que me batizou, né, pregando uma mensagem, cara, assim, eu me senti totalmente impelido pelo Espírito Santo, num apelo que ele fez, levantar as minhas mãos e ir até lá na frente. Eu devia ter por volta aí dos meus 13 anos, quando isso aconteceu. Mas no futuro, um pouco depois, lá para os meus 19, um pouco por aí, eu consegui ter a compreensão de que, na realidade, o que aconteceu comigo foi um processo de convencimento. Eu consegui ter
eu não, né? Mas o Espírito Santo de Deus conseguiu me convencer de que eu era um pecador e que carecia de um Salvador. Mas eu não tinha experimentado ainda um processo de conversão. Entendi. Só que desse período aí de 13 anos aos 19, aos 20, mais ou menos, cara, eu estava na igreja. Uhum. Então, participava lá do coral dos adolescentes, das peças, fiz muitas peças, né? Participava de tudo isso, da vivência, da convivência, e estava ali. Uhum. Mas só que, concomitante a isso, dentro desse processo, um pouco mais velho, foi quando eu, de fato, tive uma experiência com o Senhor. Né? E, assim, a experiência não é nada, foi nesse dia, foi nessa hora, não. Eu sinto que foi um processo mesmo que, em algum momento, a chave virou e o Senhor destruiu todas as barreiras do meu coração e não teve mais como eu resistir àquele amor derramado sobre a minha vida, cara. E daí em diante, alguns processos foram acontecendo. Entre esse processo que eu chamei de convencimento e de conversão, por volta dos meus 16, 17 anos, eu recebi o chamado ao ministério pastoral. Resistente a essa questão, lutei contra o máximo. Pô, é engraçado possível. que um monte de chamado de pastor que eu vejo sempre assim, velho. O pai chamou e eu não, eu lutei contra, que não sei o quê. Porque convenhamos, né, cara? É um negócio meio de maluco, né? Ninguém quer, né? Era um negócio completamente louco, Sim. cara. É um negócio assim, que primeiro que você olha e tu fala assim, cara, tipo assim, Sim. por que eu, pô? Né? Ou, além disso, cara, não sou capaz, não sou digno, não tenho nada, e depois você vai descobrindo que é exatamente por isso que Cristo te chama, né? Porque você não é capaz, porque você não é digno, porque não é você, é por Ele, né? Mas todas essas perguntas, todos esses questionamentos estavam no meu coração. Eu lembro que eu estava num acampamento, foi quando houve uma confirmação, assim, cara, foi para isso que eu te chamei. Eu estava no acampamento, o pastor Roberto já estava conosco lá em Rocha Miranda nessa época, a gente estava num retiro de carnaval, e ele estava pregando uma mensagem, e, cara, assim, aquele momento ali eu me senti, assim, alcançado pelo Senhor. E ali eu tive a plena convicção de que Deus havia me chamado para isso. E eu conversei com o pastor Roberto sobre isso, né? O pastor Roberto, para quem esteja nos acompanhando e não sabe aqui, é o pastor da PIB de Rocha Miranda, né? E aí é o pastor Betão que a gente conhece. É o pastor Betão, você é o pastor, a gente conhece como Zequinha, como Betão. É o Betão. Então, conversei com ele, falei para ele sobre o meu chamado, ele me acompanhou, ele fez um discipulado comigo. Eu fui discipulado por ele assim, durante um bom tempo, sabe? Foi acompanhado nesse processo. E tudo no meio disso, aprendendo a lidar com as minhas questões, né? Sim, não deixou de ser ser humano. Né? Ser humano, exatamente, com as tentações, com as minhas limitações, as minhas dificuldades, que até hoje estou aqui na luta pelo poder do Espírito Santo, tentando vencer tudo aquilo que sobrevém sobre nós. Mas o fato é que ele me acompanhou e aí eu tive essa convicção, essa certeza, mas ainda assim andei meio errante, cara. Porque, assim, mesmo tendo a certeza, a resistência do ser humano é um negócio absurdo, né? E não jogando culpa na idade, mas você também era novo ainda, então as tentações têm um peso maior, não que a gente seja mais fraco, mas no sentido da nossa maturidade mesmo, de entendimento de algumas coisas, né? Isso, e não só isso, cara. Assim, sabe que eu sentia muito? Eu sentia que era primeiro eu sentia que era uma responsabilidade muito grande e que isso significava na minha cabeça abrir mão de muita coisa. E eu tinha um sonho de ser engenheiro, cara. Entendi. Eu queria ser rico. Mal sabia eu que... Se tu abrir uma igreja aí, talvez... Mal sabia eu que a ideia de ser engenheiro e ser rico não é garantia de nada, né? Mas eu estava preocupado era com dinheiro, cara. Meu futuro, né? Como seria a minha subsistência, quem eu seria e tal. Então, eu estava mais preocupado com esses aspectos. Até que um dia, eu errante, né?
eu tive um encontro com o Senhor. Até contei isso já lá para os meus jovens lá e tal. E aí eu tive um encontro com o Senhor, eu estava numa casa de festa, já meio errante na vida, assim, e junto com os amigos. E aí ouvi uma voz falar assim: o que você está fazendo aqui? E aí eu olhei para um lado, olhei para um lado, olhei para o outro, eu comecei a perguntar, né? O que foi, cara? Tô falando comigo aqui, cara. E aí, o que, cara? Tô falando nada contigo não e tal. Ok, passou e tal. O que você está fazendo aqui? De novo, essa pergunta, eu olhei para o lado, nada. E aquilo foi se tornando cada vez mais forte dentro de mim. E aí veio aquilo que sacramentou, ele disse assim: não foi para isso que eu te chamei. Cara, quando eu ouvi isso, assim, eu não sei dizer se audivelmente, dentro do coração, não sei explicar, mas isso foi muito nítido para mim. Eu caí de joelhos e pedia só para os meus amigos: me tira daqui, me leva para casa, me tira daqui. Caraca. E aí me tiraram, me levaram para casa. E nesse período, minha mãe, quando comecei a frequentar a Rocha Miranda, a minha mãe também foi e começou a frequentar. Inclusive, ela foi batizada junto comigo. Caraca, maneiro. E nesse período ela estava orando muito por mim, porque eu estava completamente perdido, cara. Entendi. Perdido nas minhas ações, perdido nas minhas emoções, perdido naquilo que Deus tem para mim, ou será que eu quero isso? Será que eu quero Deus? Completamente perdido, assim, desnorteado. E aí, minha mãe, esse período, orava muito por mim. E eu lembro que um dia eu estava voltando para casa de uma das festas que eu tinha saído, e minha mãe estava indo para a igreja. E aí a gente se cruzou assim no meio da rua, ela não falou nada. Ela passou do meu lado, eu passei do lado dela. Aquele dia eu falei assim: Senhor, nunca mais, não quero mais. A mãe não precisa nem falar, né? Não precisou, cara. Eu falei assim: eu não quero mais essa vida, não. E aí vem todas as possibilidades, né, que você toma essa decisão. Eu falo isso muito lá para os adolescentes. Eu falei: cara, quando eu tomei essa decisão, nunca recebi tanta oferta, tantas possibilidades assim para continuar naquele tipo de vida. Sim, né? Muitas facilidades. Muitas facilidades, mas muito mais do que uma decisão minha, foi o Senhor que fortaleceu isso, sabe? Foi o Senhor que estabeleceu isso dentro do meu coração. E aí, quando eu tive essa experiência, eu fiz uma oração para o Senhor, que ela veio se concretizar alguns anos depois. Eu orei para o Senhor e falei assim: Pai, eu quero tatear esse negócio aí que o Senhor está fazendo, né, de reino de Deus. Eu quero fazer parte um pouquinho desse negócio aí que o Senhor está fazendo, mas eu quero ter a minha experiência com o Senhor. Sabe, eu não quero viver das experiências dos outros, de ter que contar das experiências com os outros. E aí eu fiz essa oração.